A apresentação ela está dividida em dois grandes blocos. O primeiro bloco, eu vou estar falando da TAG em si, como empresa, como ativo. E o segundo bloco, já que a gente está aqui por dentro da ENGIE Brasil Energia, estamos falando de uma empresa líder na área de geração de energia, um foco na integração entre os setores de gás e energia elétrica. Eu pretendo deixar um espaço grande para a parte do Q&A, porque a gente já viu aqui que existem muitas dúvidas em relação ao tema. Posso garantir que eu também tenho. Vamos dividir aqui com vocês. E, obviamente, eu gostaria muito de ter uma sessão bem aberta de perguntas, porque isso vai nos ajudar. E mesmo aquelas em que eu não esteja habilitado para responder, a gente vai anotar e vamos levá-la para a empresa e vamos dar o retorno para vocês. Porque isso aqui ainda é uma coisa muito nova e eu tenho certeza que qualquer contribuição ela vai ser bastante válida. Bom, a primeira pergunta que fica é quais são os méritos da aquisição da TAG, né? Por que a aquisição da TAG? Então, a mensagem que a gente quer passar é o total alinhamento com a estratégia da ENGIE, seja a estratégia global da ENGIE, seja a estratégia da ENGIE no Brasil. Então, representa o que para a gente? Representa a diversificação do portfólio, a entrada na área de infraestrutura, assim como linha de transmissão, com receitas mais previsíveis e com complemento ao portfólio que a gente tem de ativos hoje. Brasil, país prioritário para o grupo, a gente também aumentando essa nossa presença geográfica e pensando mais à frente, médio e longo prazo, um desejo que o grupo tem, né? O grupo entende claramente que o gás é o combustível da transição energética para uma economia de baixo carbono, mas pensa no zero carbono mais à frente, e aí a gente está falando de gás verde, biogás, biometano, uma série de alternativas que já está sendo estudado e que no futuro a gente espera vai poder também estar transportando na nossa infraestrutura, nos nossos gasodutos. Na questão operacional, um ativo já em operação, sem risco de construção. Acho que o Guilherme falou um pouco aqui dos projetos Greenfield e todos os desafios que existem. Óbvio que nós temos outro tipo de desafio numa aquisição desse porte, mas já temos um ativo em operação. Importante falar de toda a experiência do grupo ENGIE na área de gás. Então, o grupo é muito forte em distribuição, transporte e armazenagem de gás natural na Europa e também no México, e a gente vai estar usando toda essa expertise na TAG e aqui no Brasil. Do ponto de vista financeiro, é um business que tem uma receita previsível, né, um business regulado, que é parecido com linha de transmissão, né? Na linha de transmissão a gente tem a RAP, aqui a gente teria a receita máxima permitida, sempre aprovado pelo regulador, estável, de longo prazo. A parceria com o CDPQ também a gente gostaria de realçar, né? Um investidor de longo prazo, canadense, que fez o primeiro grande investimento dele de infraestrutura no Brasil, contando com toda essa presença estratégica da ENGIE no país. É interessante isso, eles queriam um parceiro local e eles entenderam e viram a ENGIE como um parceiro local. A questão do Project Finance, muito importante para a nossa competitividade no leilão, né, no processo de venda. E mais à frente eu vou mostrar, né, os contratos são todos reajustados por inflação e variação cambial. Falando um pouco do ativo em si, é um ativo que ele está em toda a costa do Brasil, do Rio de Janeiro até o Porto de Pecém, no Ceará, e uma parte de Urucu, Manaus, dentro da bacia amazônica. Então, são 4.500 quilômetros de gasoduto. É a malha mais extensa hoje entre as transportadoras no Brasil. Só para dar um número, o Brasil hoje tem 9.400 quilômetros de gasoduto de transporte. E a ENGIE, através da GRT Gás, opera na França 32.000 quilômetros de gasoduto. Então, vocês vejam o potencial que a gente tem de expansão dessa malha de infraestrutura no país. Realçar aqui também
alguns pontos de conexão. O gasoduto ele passa por 10 estados, mais ou menos 180 municípios. Então, ele entrega, né, tem um ponto de entrega de interconexão com 10 distribuidoras de gás, 91 pontos no total, entregando para refinaria, fertilizantes, plantas de fertilizantes, térmicas. E tem 12 pontos que a gente recebe o gás, né, ponto de entrada, incluindo 2 terminais de GNL, que é Pecém e Bahia. Do ponto de vista contratual, são 3 períodos, aqui só para realçar, né? Um primeiro período, que é um prazo médio, né, de 12 anos, que são contratos bilaterais com a Petrobras, a capacidade toda contratada com a Petrobras. O primeiro contrato que está vencendo, nosso, é o Malhas Nordeste, ele vence em 2025. Depois desse período, que tem um prazo médio de 12 anos, ele entra no ciclo de revisão tarifária, que é o que está acontecendo com a TBG hoje, primeira transportadora que tem um contrato de fornecimento vencendo, que é a do Gasbol, e está em audiência pública, que foi até suspensa pelo CAD, e nós estamos acompanhando de perto, que vai gerar um benchmark para o futuro. Então, esse momento, o que significa essa revisão tarifária? É um business regulado, o regulador vai olhar o mercado, vai olhar a nossa base de ativos regulada, vai definir um OC regulatório, e a gente vai ter uma nova tarifa a partir desse ciclo. E o terceiro período é o período de vencimento da autorização. Nossas autorizações, elas vencem, a grande maioria, a partir de 2040, 2039, e que a gente tem a indenização do valor do ativo líquido, ou seja, o ativo ainda não amortizado, e a reversão para a União. Isso tudo está em discussão hoje, tem um PL do gás, que já foi aprovado na Comissão de Minas e Energia, está na Comissão de Desenvolvimento de Infraestrutura, na Câmara, uma tentativa até de votação em regime de urgência, e que vai modificar um pouco isso que eu estou explicando aqui, e a gente está acompanhando de perto. Falar um pouco da questão do AIM, né? Como é que funcionou a aquisição em relação à questão do AIM? A Transpetro, que é uma subsidiária integral da Petrobras, ela é responsável pelo AIM da TAG até por 3 anos, né? Até junho de 2022, e a ENGIE tem todo o interesse e vai estar assumindo essa operação a partir de junho de 2022. Então, a gente entende que trazendo toda essa experiência que a gente tem das equipes do México, da França, da parte de engenharia da Tractebel, que tem muita experiência nessa parte de duto, que a gente vai conseguir trazer melhorias nessa operação, algumas otimizações, algumas inovações, e isso vai nos propiciar uma redução de custos. A parte do meio aqui em relação à equipe, obviamente isso aqui é uma estimativa que a gente fez no nosso plano de negócios, do número de colaboradores que a gente precisaria ter para fazer essa operação, mas isso está um processo que está em andamento ainda, a gente está reavaliando todas as alternativas. Em relação à estrutura acionária, é importante falar, um dos grandes marcos da nossa aquisição foi a questão da incorporação reversa, porque a dívida para comprar o ativo, ela estava dentro da aliança, que foi o veículo de aquisição, né, do qual o consórcio formado pela ENGIE, 50% ENGIE Brasil Energia, 50% ENGIE SA e o CDPQ, compraram 90% da TAG, a Petrobras ficando com 10%. Com a incorporação reversa, isso foi uma solicitação dos lenders, o projeto foi um non-recourse, totalmente vinculado no fluxo de caixa da TAG, então eles nos pediram para que a gente transferisse essa dívida toda para dentro do ativo. Então, a garantia dos financiadores são os GTAs, né, as ações da empresa. Então, ele tem hoje toda contando com a TAG. E com isso, a gente ficou com uma estrutura de 58,5% ENGIE, sendo metade através da ENGIE Brasil Energia, 31,5% CDPQ e a Petrobras continuando com os 10%. A participação do grupo ENGIE como um todo, tirando os minoritários da EBE, dá 49,3%. Falar do financiamento, um pouco mais de detalhe, alguns dos senhores aqui participaram do financiamento,
que foi muito importante para a gente, porque aumentou a nossa competitividade no BID. Então, a gente tem duas linhas de financiamento, basicamente, para poder separar aqui. Uma linha em reais, que foi financiada por 3 bancos locais, no caso, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, e com prazo de 7 anos, e uma parte em dólar, quase 2,5 bilhões de dólares, financiados por 7 bancos internacionais. Vou citar alguns aqui, para não ver todos: BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, ING, entre outros, e que, já agora, com 5 meses da aquisição, eles já sindicalizaram, e agora esses 7 bancos, na verdade, se tornaram 12 das mesmas condições, entre eles Santander, ABN e Intesa. É importante falar da questão do financiamento em dólar. Não existe nenhum descasamento impactando os resultados e o balanço da empresa, porque um dos contratos, o nosso contrato do Gazeni, ele é 50% variação cambial e 50% IGPM. Então, toda essa parte que está vinculada em dólar, para esse prazo de 8 anos, ele conta com o lastro nesse GTA do Gazeni para a parte cambial. Alguns números, e aqui realmente é bem básico, em relação aos números da TAG. Então, no ano de 2018, a gente não dá nenhum tipo de referência aqui, 5 bilhões de reais de receita líquida. Dessa receita, 65% é indexada a IGPM, 19% é variação cambial americana e 16% IPCA. Óbvio que, dependendo da variação cambial, esse número pode mudar um pouquinho, mas essa é a situação hoje. Olhando também por alguns números importantes da TAG, nós estamos falando em total de mais ou menos 35 bilhões de ativos, com um patrimônio líquido em torno de 7,3 bilhões. Isso aqui são números após a incorporação reversa, são números da TAG após a incorporação reversa, e contava com uma dívida líquida aproximada de 23 bilhões em setembro. É um ativo regulado, com uma margem de EBITDA alta e superior a 85%. E também queria deixar aqui alguma referência em relação ao CAPEX, que é importante para os senhores. Isso é uma atividade que a gente está fazendo agora, refinando. A empresa ficou 3, 4 anos em processo de venda, porque o time que está lá era o time que vendeu também a NTS. Então, obviamente, tinha alguns projetos, vamos dizer assim, congelados ou suspensos, e que agora nós estamos analisando, o nosso time está analisando, para dar prioridade e focar na implantação desses projetos. Então, a gente estima alguma coisa perto de 200 milhões por ano nos próximos 5 anos, um pouco mais, um pouco menos, provavelmente um pouco menos, e a partir do 6º ano, uma redução, alguma coisa estabilizada na faixa de 75 milhões. Esses investimentos são investimentos maiores na parte de meio ambiente, na parte de garantir a integridade do duto, segurança. Tem alguns trechos também de o que o mercado, o pessoal mais técnico do gás fala da classe de locação, que é a população se aproximando do gasoduto. Então, ou você reduz a pressão, ou você faz alguns investimentos adicionais para diminuir o risco de que alguém atinja o gasoduto e tenha um risco de acidente. Algumas iniciativas também em relação à interferência em rodovias, travessia por rios. Então, a gente tem toda uma série de estudos feitos pelo time e que a gente vai estar priorizando agora nos próximos anos. Esse slide ele parece um pouco complicado, eu não vou entrar no nível de detalhe, mas nós compramos uma empresa e que ela, na verdade, era um departamento da Petrobras. Então, imagina se a Engie Brasil Energia decidisse vender, por exemplo, o complexo de Campo Largo para um player que está chegando no Brasil e que não tem estrutura aqui. A Engie Brasil Energia precisa dar o suporte durante os primeiros anos, porque até que essa estrutura desse novo player seja criada. Então, é isso que está acontecendo com a TAG. A Petrobras assinou um contrato de prestação de serviços com a TAG e cessão de funcionários por um período de 6 meses, que pode ser estendido por mais 6. É o que eu chamo aqui de TSA, Transitory Support Agreement. Então, ele vence agora o 1º
13/12, e o segundo vencimento 13 de junho de 2020. A gente vai estar desligando, então, por exemplo, 1º de outubro, a gente já tinha um ERP provisório em que a gente começou a fazer algumas atividades e que até então eram feitas pela Petrobras, no sistema dela. Por exemplo, parte de pagamento, parte contábil, parte fiscal, isso tudo já está internalizado dentro da TAG. Então, eu ainda tenho um desafio da parte de TI, então eu vou desligando esses serviços que eu já migrei para a TAG, e aquilo em que eu ainda preciso de um suporte, a gente vai prorrogar e vai até junho de 2020. A mesma coisa com a equipe. Quando nós chegamos, a gente tinha uma equipe de 90 pessoas, mais ou menos 50% terceirizado, 50% cedido pela Petrobras, e a gente está criando o time TAG, identidade TAG, cultura TAG. Então, a gente espera terminar o ano com alguma coisa perto de 40 pessoas TAG. E sendo o restante ainda, a gente ainda vai contar com algum apoio de alguns profissionais da Petrobras e também alguns terceirizados, e a gente vai ajustando essa estrutura ao longo dos próximos meses. Falar de integração é sempre importante a gente planejar e ter foco. É muito gratificante um processo desse, participar, formar a equipe, né, formar o seu time, formar uma cultura, criar uma identidade, mas a gente tem que estar bastante focado naquilo que a gente quer. Então, primeira coisa é garantir a continuidade das atividades, é um ativo em operação, que tem as suas obrigações de transporte de gás para entrega para cliente. Então, a gente tem que manter a continuidade e, ao mesmo tempo, garantir que o nosso plano de negócio está sendo implementado. A definir, né, uma estrutura de governança sólida e uma equipe gerencial. Então, o nosso conselho de deliberativo já está definido, o SATA faz parte do conselho deliberativo da TAG, o Maurício, que é o chairman da Engie Brasil Energia, também é o chairman do conselho da TAG. Temos também conselheiros do CDPQ, um da Petrobras, e também temos um conselheiro da Engie que traz uma experiência da área de infraestrutura lá fora. Então, isso é muito importante. No caso do corpo gerencial, eu estou como presidente, eu tenho o Emanuel Delfossi como diretor de operações, o Joaquim Saboia, que entrou recentemente para o time, que é o diretor financeiro, tem o Felipe Batista como diretor jurídico e tem uma área comercial regulatória que a gente ainda tá com a vaga em aberto. Então, essa é a estrutura macro hoje de governança em relação à questão de estrutura organizacional. Então, a gente, obviamente, teve que focar, identificar questões críticas de processo para poder... Não é fácil, né? Mudar um pouco o mindset das pessoas, e a gente, quando chegou, a gente brinca, né? Não tinha ninguém com crachá TAG, e a gente não vai conseguir agradar todo mundo, mas a gente está trabalhando com um processo de integração com a comunicação interna muito forte, porque a gente sabe que mexe com a vida das pessoas, e mexer com pessoas é super complicado. Precisamos transferir o conhecimento das equipes que existem lá para o nosso time. A gente fala aqui da assumir as atividades de back-office, eu mencionei a partir de outubro a questão do ERP, garantir, né, elevados padrões de segurança e integridade, parte de saúde, segurança do trabalho, meio ambiente, em toda a nossa malha de dutos. É um desafio enorme, 4.500 quilômetros, então é desafiador. E adequar, né, a cultura da empresa à cultura e valores dos nossos acionistas. Aqui também é um slide que tem muita informação. A gente colocou uma série de itens, né, que nós conseguimos atingir nesse período de 5 meses, em relação à parte de gestão e governança e a integração da empresa, e alguns desafios que nós temos para frente. Alguns deles, inclusive, a gente já veio realizando, então a gente marcou, deu uma ticada naquele que a gente já cumpriu. Mas eu vou dar alguns exemplos de processos para frente que são importantes para que vocês saibam, né? Então, por exemplo, na parte de saúde, segurança e meio ambiente, tem todo um trabalho sendo feito
em relação a todo o processo de licenciamento, uma auditoria que tá sendo feita, para a gente poder priorizar, ou veja, que programas que a gente tem que focar, o que é aquilo que está atrasado e que requer uma ação imediata. Então, esse é um trabalho que está em andamento. Nós contratamos a ARM para a parte de saúde e segurança do trabalho e contratamos a Tractebel para a parte de meio ambiente. Esse mesmo trabalho que a gente tem na área ambiental, a gente tem na parte técnica. Nós fizemos a diligência na fase de M&A, e agora a gente está tendo que confirmar, né, isso. Não é dizer, está tendo alguma surpresa, alguma pegadinha. Não tem surpresa. A Transpetro, a Petrobras, eles são excelentes operadores, a capacidade técnica enorme, mas sim aquilo em que a gente vê que precisa algum tipo de intervenção e que a gente precisa priorizar. Né? 4 anos, praticamente, um time trabalhando com venda, então a gente agora precisa ver exatamente o que a gente vai priorizar. E aí os técnicos estão em campo fazendo essa análise para dizer, olha, prioridade é A, B, C, deixa D, E e F para fazer daqui a 3 anos. Então, esse é o tipo de trabalho muito importante que a gente está fazendo aqui agora, que é o que a gente chama de auditoria pós-fechamento. E um outro ponto importante, que eu coloquei aqui como sobrecarga de tarefas diárias, acarretando dificuldade de concentração. O que acontece? É a distração. A gente tem que focar na integração, a gente está fazendo o processo de takeover, a gente está conhecendo o ativo, mas tem as surpresas do dia a dia. E a gente não pode perder o foco. E não é fácil. Então, esse é um desafio constante. Bom, falei do ativo. Agora, vou falar um pouco do novo mercado de gás, né, e essa tentativa de abertura do mercado de gás e a integração gás-energia elétrica. O primeiro slide é um slide, por que integrar os setores de gás natural e energia elétrica na nossa visão, a visão ENGIE como grupo. Por quê? Bom, primeiro ponto, eu já mencionei aqui, que a ENGIE acredita que o gás natural é o combustível da transição energética para uma economia de baixo carbono. E aí a gente quer aliar a experiência, a presença, o track record extremamente positivo da presença no Brasil, da ENGIE Brasil Energia, 21 anos, o Sata mencionou aqui, com 10 GB de capacidade instalada, esse número está um pouco acima do da EBE, porque tem a nossa participação em geral. Então, como investidor de longo prazo no país, aliar isso com a experiência do grupo mundial na área de gás. Então, tem alguns dados aqui, em termos de o que o grupo tem na área de gás. Eu trouxe aqui o exemplo da GRT Gás, da malha da GRT Gás na França, que eu já mencionei aqui, 32 mil quilômetros. E aí vocês podem ver, né, como é uma rede totalmente interconectada, totalmente integrada. Né? Aqui tem cada ponto, então com instalações de armazenamento de gás natural, você vê por toda a malha, vários pontos de conexão, vários pontos de entrega de gás, alguns números marcantes. Hoje são 140 carregadores, então, por exemplo, no caso da TAG é Petrobras. Então, a gente quer trazer todo esse dinamismo, toda essa experiência que o grupo teve com a abertura desse mercado, que aconteceu há 20 anos atrás na Europa, aqui para o Brasil. Então, esse aprendizado ele é muito útil e a gente tem que estar interagindo com os outros transportadores, que são nossos parceiros. O transporte de gás é um monopólio natural, não existe essa competição, com o regulador e com o nosso cliente, né? E ainda player dominante no setor de gás, que é a Petrobras. E por que integrar gás e eletricidade na visão de país? Então, a provocação aqui foi no sentido de é importante para a ENGIE, mas é mais importante ainda para o Brasil. Então, o primeiro ponto ele está linkado com o gráfico, que é o aumento da produção líquida de gás natural no país, né, que, dependendo do cenário, esses dados são dados do EPE, são dados públicos, está no plano decenal de expansão 2020-2029. Então, praticamente, dependendo do cenário, dobra a capacidade de produção. Então, é importante, por quê? Porque o setor elétrico, as térmicas funcionam como uma espécie de âncora para a criação desse mercado de gás. Né? É o principal, vamos dizer assim,
a principal demanda, né, para esse gás vem do setor elétrico, então isso é importante. É importante que a gente tenha um alinhamento regulatório. Hoje, por exemplo, para vocês verem a importância disso, vai ter um leilão de troca, né, de combustível, de diesel, óleo, etc., para gás. Tem algumas empresas nos procurando, querendo acessar a nossa malha de transporte. E hoje eu não posso ajudar. A gente está entregando cartas de compromisso, ainda não firmes, porque eu só posso fazer expansão na minha malha até 15 quilômetros. Então, se eu tiver que conectar uma térmica 20 quilômetros, 30, 40, 50, que é o normal, a gente não pode fazer. Tem que fazer uma chamada pública. Então, esse tipo de coisa tem que estar alinhada, e é importante, muito importante para o país, porque você tem mais ou menos 17 gigawatts de combustíveis fósseis em operação que podem ser substituídos por gás natural. Outra coisa importante, né, é a questão da flexibilidade, né, porque hoje você tem um aumento da geração intermitente, eólica e solar, e a gente conta, né, já foi falado várias vezes aqui, com a hidrelétrica como a bateria do sistema, né, de dar essa flexibilidade. E o gás pode complementar isso quando necessário, principalmente no período de baixa geração hidrelétrica e baixo acúmulo de água nos reservatórios. Outro ponto que a gente menciona aqui também, e eu vou falar um pouco mais adiante, é a questão da estocagem de gás. É fundamental, porque o gás do pré-sal é um gás associado de petróleo. Então, ele chega na costa, ele tem que ter um uso. Então, hoje o Brasil não tem estocagem de gás. Isso tem que ser criado para gerar essa flexibilidade que o setor elétrico precisa. Então, senão, a gente tem que fazer o ponto a ponto, né? Botar e tentar queimar esse gás de qualquer jeito. Esse dado aqui, de novo, dado público da EPE, ou seja, claramente, quando a gente olha a nossa matriz de geração, para os próximos 10 anos, o gás natural é a fonte que está respondendo nessa expansão, de acordo com o plano decenal da EPE, quase 40% do que vai ser adicionado de capacidade instalada no sistema de geração nos próximos 10 anos. Então, mais uma vez, reforça a importância da integração entre os setores. Falar um pouco do mercado, e aqui é uma visão do regulador, também é documento público. Então, hoje a gente tem um mercado que tem um player dominante, que é a Petrobras. A Petrobras ela tem hoje 81% da produção de gás do país, sendo que ela, na verdade, contrata 100%. Porque, como ela é dona de 100% das estações de tratamento, unidade de processamento de gás, ela compra esse gás dos outros players para poder monetizar o gás dos outros players, porque eles não têm acesso a essas estações de tratamento. Então, ali você tem a produção, um gasoduto de escoamento, processamento de gás, que são estações de tratamento. Depois tem os terminais de regasificação. A importação da Bolívia, né? Hoje 100% da importação ela é da Bolívia, tirando o GNL. E você tem os gasodutos de transporte, que aqui hoje tem a TBG, no Gasbol, a NTS, que fica mais no Sudeste, e a TAG, e que hoje tem um sistema ponto a ponto. E a gente tem as distribuidoras locais, em que a Petrobras tem participação em 19 distribuidoras. Então, você vê que a Petrobras está em todos os elos da cadeia, né? Ela está na produção do gás, no gasoduto de escoamento, os rotas. Ela hoje tem contratado 100% da capacidade de transporte e ela está em grande parte das distribuidoras. Então, existe um player que tem uma posição totalmente verticalizada dentro da indústria e que está presente massivamente em todos os elos da cadeia. E o que se pretende? Se pretende, e aí eu deixei para um anexo, eu não quero me alongar aqui, mas a Petrobras ela fez um acordo com o CAD, que é o Termo de Cessação de Conduta, o TCC, em que ela se obriga
a abrir o mercado. Quais são as obrigações? Primeira, ela tem que vender participação em todos os gasodutos de transporte. Se ela já vendeu 90% da NTS da TAG, ela vai ter que vender os 10% remanescentes. E ela vai ter que vender os 51% que ela tem na TBG. Então, ela vai ter que sair do transporte. Outra obrigação, ela vai ter que vender a participação que ela tem nas distribuidoras de gás estaduais. Então, é através da Gaspetro. Então, ela está estudando como vai fazer isso. Ela vai ter que garantir acesso às estações de processamento de gás, de tratamento de gás. Então, ela vai ter que garantir o acesso de outros players a essas estações, abrir capacidade para outros players. Ela está proibida de comprar gás da exploração e produção. Então, para forçar essa abertura do mercado, ela não vai mais poder, esse 19% que não são delas, que ela compra, quando começar a vencer, imaginando não uma nova produção, ela vai ser forçada a não contratar, ou seja, os outros produtores vão ter que achar um mercado para esse gás. Isso vai dar mais dinamismo ao mercado. Então, essas são as principais obrigações, obviamente que tem outras. A gente tem um anexo aqui que tem isso bem detalhado, mas o objetivo é essa abertura, com vários players podendo comercializar o gás, com um acesso, né, não só às estações de processamento de gás, mas também aos terminais. Ela abriu dentro do TCC também, por um determinado prazo, se não me falha, 3 anos, o arrendamento do terminal na Bahia. E a criação, né, do modelo de entrada e saída dentro dos gasodutos. Essa questão de ponto a ponto, entrada e saída, só para dar um exemplo aqui, e a gente está tendo muita discussão lá na empresa sobre isso, né? Porque capacidade é um termo relativo. A gente fala que a TAG tem 74 milhões de metros cúbicos contratado. Eu não consigo pegar 74 milhões de metros cúbicos, colocar no Rio de Janeiro e entregar no Ceará. 74 milhões é a soma do que eu tenho contratado em cada trecho da minha malha. Então, quando a gente fala do ponto a ponto e vai para a entrada e saída, acho que o melhor exemplo que a gente tem é o metrô. Né? Você pega o metrô, tem uma estação A, que vai chegar na estação Z. Se ele só tiver passageiro entrando na A e saindo na Z, e isso tem um vagão com capacidade de 1.000 passageiros, ele vai transportar no máximo 1.000 passageiros. Agora, se para A a Z eu tenho o alfabeto todo, B, C, D, E, em que as pessoas podem entrar e sair, esse 1.000 de capacidade nominal que eu tenho no vagão, pode transportar 10.000. Porque no ponto A entram 1.000, no ponto B, um exemplo, saem 5.000, entram 5.000 novos, já são 15 e por aí vai. Então, esse é o principal objetivo dessa mudança do ponto a ponto para o sistema de entrada e saída. Óbvio que não é uma coisa tão simples quanto parece, porque tem contratos, precisam ser respeitados e tem uma série de ações que vão precisar ser feitas para poder ver aonde a Petrobras vai poder abrir mão dessa capacidade e se, no ponto que ela for abrir mão, se tem um terceiro que vai poder ofertar, porque isso é outra coisa importante. E eu já falei aqui um pouquinho da maior diversificação também com as vendas da participação nas distribuidoras. Um ponto importante, ela já abriu mão também da exclusividade do uso do gasoduto de transporte que ela tinha, e ela já enviou a correspondência com o trabalho técnico do time dela, aonde ela poderia estar abrindo mão da capacidade que ela tem contratada. E o nosso time está avaliando de maneira técnica, já foram feitas algumas reuniões para poder validar isso junto ao regulador. Esse aqui é o último slide para ir para a parte de perguntas e respostas, e é uma provocação, né? Que modelo de negócio que a gente quer, setor de gás? Hoje a gente tem a grande pergunta que fica, né? Como é que eu vou monetizar o gás da exploração e produção? Então, hoje, eu posso, quem está lá pode liquefazer e exportar, ou reinjetar para produzir mais óleo, que também tem algumas limitações técnicas e algumas restrições legais. E o que a gente vê é uma construção de terminais, né, novos de GNL no Brasil, que são terminais que ligam a térmica ponto a ponto. São projetos que a gente chama de projetos isolados. Então, eu construo um terminal, faço um gasoduto até uma termoelétrica, participo de um leilão de energia, vendo essa energia, essa capacidade, por 20 anos, 25 anos, no leilão de energia elétrica, e
o consumidor do setor de energia elétrica, na verdade, está pagando todo o investimento feito nessa cadeia. A gente é contra isso? Não. Ser investidor no Brasil é heróico. Alguém que está fazendo isso é a maneira que foi encontrada de poder viabilizar o projeto. Agora, a gente entende que essa não é a melhor maneira, o planejador, o regulador, quem está olhando os dois setores, que tem que olhar de uma maneira planejada, tem que buscar uma maior integração. Por quê? E aí a gente tem a gangorra aqui, né? Que a gente entende que quanto mais verticalizado, menos competitivo, quanto mais integrado, mais competitivo, e a gente precisa equilibrar isso. Como que a gente precisa equilibrar isso? Já tem aí o ajuste CNF e toda a questão da uniformização das regras tributárias, que são complicadas nos estados, no Brasil. Tem que ter uma definição, um planejamento claro. Leilão de energia vai ser regional ou nacional? Como é que vai ser essa questão da flexibilidade de despacho? Isso é fundamental. A gente teve, recentemente, regras de despacho em leilão, em que termoelétricas foram contratadas declarando inflexibilidade no período chuvoso. Isso, para o setor elétrico, é um contrassenso. Então, isso precisa ser muito, muito bem estudado e planejado. E aí, quando a gente fala de ter um modelo de negócios mais integrado, o que a gente está colocando? O que a gente fala, na verdade, é choque de oferta. Por que a gente fala choque de oferta? Porque a gente tem um terminal de regasificação que está atendendo uma termoelétrica. Se ele estiver conectado na malha de transporte, ou até mesmo na malha de distribuição, em que pese a gente acha que tem que ter uma regra clara para dizer o que é um gasoduto de transporte, o que é um gasoduto de distribuição, isso também tem uma zona cinzenta hoje. Ele precisa estar conectado, por quê? Porque se a térmica não está sendo despachada, e ele tem possibilidade de colocar o gás competitivo ali, para abrir esse mercado, ele tem que acessar o gasoduto de transporte para levar esse gás para uma outra térmica, para uma indústria, uma fábrica. Então, a maneira de se criar esse mercado, tentar reduzir preço e aumentar a competitividade, é a integração. Se ficar projeto ponto a ponto, não vai funcionar. E isso é o que está aqui. O Sata já antecipou aqui, ou até acessar o armazenamento. Então, é o que a gente está colocando aqui, o armazenamento de gás, toda expansão da malha, porque isso é um ponto importante, né? Eu falei aqui, são 9.400 quilômetros, na França tem, se não me engano, 37 mil, a ENGIE que tem 32. A gente precisa crescer essa malha, investimento precisa ser feito. E quanto mais integrado tiver esse sistema, investimento em infraestrutura é investimento intensivo em capital. Quanto mais usuário, menor o custo para quem está conectado. Então, assim, parece óbvio, né? Mas isso não está acontecendo. Então, a gente precisa trabalhar para que isso aconteça, para que a gente não tenha formação de ilhas, né? Ou o bypass das infraestruturas. Porque se a gente permitir isso, a gente não vai ter investimento em infraestrutura, que é o que vai gerar a maior eficiência do sistema no longo prazo. Então, você pega, por exemplo, teve uma pergunta para o Guilherme aqui do projeto da Golar com a gente aqui no Sul, que é exatamente o último ponto do slide. Você tem a térmica, você tem o mercado secundário de gás e você tem segurança de suprimento. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: se você está conectado na malha de transporte, você viabiliza o teu business model não só com a tua termoelétrica, você pode ter um mercado secundário para o gás. E o que a gente fala de segurança de suprimento? Dependendo do ponto da malha onde você está conectado, seja através do teu terminal ou mesmo de um bloco de exploração de produção, se em um determinado momento você tiver algum problema no teu terminal, não chegou o navio, você pode recorrer a um outro. Então você tem essa segurança de suprimento, porque faltar é muito pior quando você olha a questão de competitividade e preço. Então essa é o pano de fundo aqui dessa discussão que a gente está tendo no momento no setor, e a gente quer trabalhar em termos até de questão de educação e planejamento, para que a gente tenha um modelo de negócios integrado para poder aumentar a competição e efetivamente ter os investimentos na infraestrutura que o país precisa. Era essa a minha mensagem. Obrigado, a gente deixa aí aberto para perguntas.
Gustavo, obrigada. Carol, do Credit Suisse. Eu queria que você voltasse no ponto que você falou, que a Petrobras, de fato, já declarou aí entradas e saídas, né? Abrir mão de uma parte da exclusividade, enviou a correspondência, vocês estão agora analisando, né, essa declaração que ela deu. Como é que é o passo a passo que a gente vai ter dessa informação? A partir de quando a gente vai ter acesso aos montantes que foram, de fato, que ela abriu mão? E quando você poderia começar a tentar negociar isso com terceiros para oferecer essas quantidades nessa modalidade de entrada e saída? Bom, obrigado pela pergunta. Bom, a exclusividade ela já abriu mão. Então, a primeira coisa que ela fez depois que ela assinou o acordo com o CAD foi enviar uma carta para as transportadoras, abrindo mão da exclusividade. Por que ela faz isso? Porque já estava previsto na legislação a cessão de capacidade. Então, a Petrobras, ela já poderia ceder parte da capacidade para um terceiro, provadas as condições técnicas e volto a repetir, dependendo do local, para ela poder fazer isso. Então, isso já era previsto na legislação. Depois, agora, o que ela fez? Bom, ela está em toda a cadeia. Ela tem os contratos que ela precisa atender os clientes dela, porque ela está atendendo as distribuidoras. Então, ela está assumindo, por exemplo, uma geração térmica despachada na base, naquele ponto ela vai precisar, e ela vai ver em toda a malha aonde que ela pode abrir mão daquilo que ela tem contratado, a capacidade que ela tem contratado. Só que isso é a visão do carregador. Então, o nosso time, ela tinha um prazo de 90 dias para fazer isso pelo TCC, ela fez um pouco antes desses 90 dias. Na teoria, a gente tem 90 dias para responder, então a gente está nesse prazo, tá? De 3 meses. E se tudo caminhar bem, teoricamente, a gente já poderia ter algum tipo de chamada pública para essa contratação no próximo ano. Qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é que os times, tecnicamente, validem, né, esses pontos e o respeito ao nosso contrato atual. Eu estou num business regulado, 100% regulado, eu tenho uma receita máxima permitida. Então, por exemplo, se eu tenho um faturamento de 100, a grosso modo, tá? Faturamento de 100, e é 100 com a Petrobras, e aí de repente vem a Shell e tem um faturamento de 10, eu não vou faturar 110, eu vou continuar faturando 100. Eu só vou faturar mais de 100 se eu fizer investimento adicional. Vai ter uma medição, um novo ponto de entrega, e aí o 100 vira 101, 102, enfim. Não vai ser uma coisa, eu não vou ficar próximo dos 110 nesse exemplo que eu dei. Então, a gente está trabalhando para isso, com essa preocupação, né, de proteger a nossa receita. Mas que a gente é favorável e está trabalhando para abrir esse mercado, a gente está. Agora, uma coisa que é importante, né? A gente está vendo muita pressão no mercado em cima dos transportadores. Transporte é um elo da cadeia. Né? Só resolvendo o problema do transporte não vai resolver o problema de aumentar a competitividade do preço do gás. Né? Porque o transporte, de acordo com dados da EPE, é 13% da tarifa final do gás. Então, tem muita coisa para ser feita, né? Essa questão da distribuição, toda a legislação estadual, monopólio é estadual, né? O governo tem interesse, e estava naquela resolução do CNPE que saiu, que eu botei bastante informação para vocês aí nos anexos, que é interesse de não mudar, quebrar esse monopólio. O monopólio vai continuar, mas que as distribuidoras aceitem seguir uma norma mais federal, né? Uma coisa mais da ANP, como é no setor elétrico, com a ANEEL. E só mais uma pergunta. A EPE também divulgou um estudo, o PIG, né, do Plano de Infraestrutura de Gás, com alguns projetos já sugeridos com base nas oportunidades que eles identificaram. Vocês, né, no veículo de TAG, já poderiam, por exemplo, considerar algum daqueles projetos ou projetos similares para também propor e, eventualmente, investir, ou vocês ainda estão num estágio muito preliminar da... O interesse a gente tem, mas não é o momento ainda, né? É óbvio que a gente gostaria, sim, de fazer essas conexões que eu citei aqui, dessas térmicas, né? Esses players estão nos procurando. Por exemplo, a própria Golar está conversando com a gente, do terminal no Sergipe, Porto do Açu está conversando com a gente. Enfim, tem bastante oportunidade, lembrando sempre
que o nosso business é um business regulado e eu não posso ter uma negociação bilateral com um terceiro e ir lá fechar um contrato e acabou. Não, eu preciso ir na ANP, a ANP vai validar o investimento que vai ser feito, vai fazer um cálculo de um WACC e vai definir qual é a tarifa que eu vou poder estar cobrando por aquele investimento. Tá? Gustavo, aqui, Marcelo Brito, Citi. Imagino que quando vocês fizeram todo o estudo para comprar esse ativo, vocês devam ter feito um estudo também de qual é a expansão possível desse ativo. Quer dizer, quando eu olho os ativos físicos existentes, a malha inteira existente, quanto mais eu consigo expandir, por exemplo, com estação compressora ao longo do pipeline inteiro. Qual é esse número? Não, a gente não tem esse número. A gente não tem esse número. A gente tem a expectativa, mas a gente precisa primeiro ver o que vai ser o mercado. A gente não tem o que é o mercado. O que é o mercado de gás? Essa é a grande incógnita dessa abertura. Porque não basta o gás chegar, precisa ter um uso. E volto a repetir, não pode ser só térmica. A térmica é a âncora. Então, a gente não tem esse dado. A gente não tem... da estrutura física, não. Eu digo qual a capacidade expansível. Quanto você tem de expansão possível de fazer física? Depende de cada trecho. Porque a nossa malha... Aqui uma tentativa de mostrar o que é a nossa malha, né? A gente tem aqui do lado esquerdo, imagina que isso aqui como se fosse um gasoduto, só está faltando o Urucu-Manaus aqui, o que vai do Rio até o Ceará. E aqui do lado, né, a gente tem aqui todos os pontos de unidade de processamento, térmicas, pontos de entrega, etc., ao longo da malha. E aqui você tem mais ou menos, não é exatamente isso, tá? Isso é só ilustrativo, a capacidade, né, diâmetro que eu posso transportar no gasoduto. E aqui é mais ou menos da Bahia para cima até o Ceará, a capacidade ela é bem menor, o gasoduto ele tem um diâmetro mais curto e eu não consigo transportar o mesmo volume que eu consigo transportar na parte aqui mais de baixo. Então, enfim, a gente vai precisar fazer muito estudo, né, e usar a nossa área técnica para poder ver que tipo de flexibilidade eu tenho em cada um desses estados, dependendo de onde vai estar chegando esse gás e aonde eu vou estar entregando também. Tá? Então, por exemplo, a Petrobras pode decidir, por exemplo, tirar o terminal que hoje está em Pecém, trazer para o Rio de Janeiro e aí a gente vai ter que ver alternativas junto com a Petrobras para poder estar atendendo as térmicas lá em cima. E, tecnicamente falando, se ela tirar, eu não vou conseguir atender. Tá? Então, assim, eu não tenho um número específico para te passar. A gente avaliou muito a abertura do mercado e que oportunidade a gente poderia ter, né? Olhando também para a parte não só da geração termoelétrica, para a parte de estocagem e trazer um pouco dessa experiência internacional para cá. Mas a gente ainda não tem esses dados de aonde vai ter o mercado e tecnicamente, o que a gente pode estar fazendo para contribuir. É parte do trabalho até dessa discussão com a Petrobras, de aonde ela vai estar abrindo capacidade. Gustavo, Raul do Goldman Sachs. Eu tenho uma pergunta, pensando na ótica do consumidor que não termoelétrico. Qual é a viabilidade econômica de ele fazer o shift para o gás, por exemplo, se ele está numa usina a combustível, levando em conta mais os preços dos contratos hoje vigentes, né? Imagino que lá na frente, como é o modelo de base, a base vai estar bem depreciada por conta de, enfim, você não tem capex marginal na estrutura, mas hoje, para um cliente que está declarando interesse em entrar na sua rede, qual que é a viabilidade econômica para ele, levando em conta que se você não tem gás da Petro disponível, a regasificação, enfim, todo o custo da infraestrutura você tem isso na cabeça, assim, que eles te passam? Não, para conectar direto na malha, assim, as tarifas de transporte nossas, as tarifas são públicas, elas estão até no site da TAG, elas são validadas pela ANP. Então, todo player que quiser conectar, ele já tem uma base, obviamente que a gente vai ter que fazer algum investimento e que vai gerar algum incremental. Não tem um número cabalístico, volto a repetir, uma coisa é conectar no transporte, a outra coisa é conectar na distribuição. E a distribuição, ela tem
25, 26 distribuidoras estaduais, cada uma com a sua legislação. Rio, São Paulo, com reguladores maduros, outros estados tentando correr atrás para ficar com um regulador mais maduro. Mas se cada estado faz tem um approach diferente, é muito complicado. Vai depender um pouco também de qual estado que a gente está falando, como é que está a tarifa da distribuição. Não tenho uma resposta para você. Não. E aí, pensando um pouco no que a Engie faz no setor elétrico, no mercado livre de prospecção de clientes, enfim, criar uma marca, né, Engie, tem esse trabalho sendo feito, a prospecção de clientes livres, que não térmicas, para a malha de transporte? Pensar alguma coisa nesse sentido? Lembra que eu estou escoando gás, né? Então, quem tem o gás, quem é o produtor do gás, é que tem que tá procurando esse mercado, né? Eu sou um viabilizador dessa transação, né? Eu sou um intermediário, vamos dizer assim, né? O produtor, ou quem tem o gás, vai negociar com o cliente e vai usar a minha malha para chegar até lá. Mas como Engie, a gente obviamente vai olhar a possibilidade de ser um comercializador de gás, né? De a gente ter a oportunidade de oferecer para o nosso cliente os dois energéticos, a energia elétrica e o gás para capacidade térmica. Obrigado. Gustavo, queria discutir um pouco o risco de volume, uma vez que terminem os contratos atuais. No contrato atual é muito claro que não tem absolutamente nenhum risco de volume, mas, por exemplo, pegando o exemplo da Malha Nordeste, né, uma vez que termine o contrato, como é que vai ser definido o volume inicial? Então, você tem uma base de ativos, é feito um OC, você chega numa receita, mas você tem que dividir por um volume para chegar numa tarifa. Então, como é que seria definido esse volume inicial? E se vai seguir um modelo mais próximo à distribuição, em que você tem um risco de volume dentro do ciclo tarifário. Então, no caso da Nordeste, por exemplo, imagino que boa parte do volume esteja associado às térmicas do PPT, por exemplo. Se o despacho dessas térmicas for menor, você vai correr o risco desse despacho dentro do ciclo, ou se vai ser um processo tipo transmissão, em que você não tem nenhum risco de volume mesmo dentro do ciclo? Não, a gente tem o risco de volume. Esse risco de mercado, nesse processo da revisão tarifária, a gente assumiu quando a gente fez o valuation do ativo. Tá? Então, a gente fez uma análise detalhada de cada trecho de gasoduto, dos contratos, né? E como é que estaria esse mercado lá. Obviamente que a gente considerou uma redução da tarifa nesse período de revisão. Tá? Não sei te precisar aqui um número mágico, mas a gente considerou isso no business plan. Então, esse risco de mercado, é um risco de mercado, é nosso. Tá? Gustavo, tem uma pergunta em relação ao trecho de Urucu-Manaus, que eu acho que tem uma dinâmica um pouco diferente ali. A gente sabe que foi um gasoduto super caro, acaba acarretando, né, uma das maiores tarifas de transporte que a gente tem no país hoje. E, ao mesmo tempo, tem algumas companhias avançando em campanhas exploratórias nessa região ali também. E hoje o que havia antigamente era esse contrato ali da Petrobras com a Eletrobras. Queria saber se, caso alguma dessas campanhas exploratórias hoje sejam bem-sucedidas e caso essas companhias queiram usar o seu gasoduto para escoar uma parte dessa produção, independente de uma nova ligação que tem que ser feita ou não, mas vamos dizer da capacidade ociosa ali, no seu entendimento, para ela poder usar esse gasoduto, ela vai ter que conversar só com a Engie, uma vez que a Petrobras já declarou qual vai ser a capacidade real dela ali, já deixando essa capacidade ociosa explicitada, ou a Eletrobras, que é hoje a lastreadora, ou via CCC, a gente sabe que teve muita confusão nesse contrato, ou essa empresa teria que também sentar na mesa com a Eletrobras para poder usar esse gasoduto. Eu queria só entender um pouco como é que seria a dinâmica, nesse caso que eu estou te falando. Achou mais gás nessa região, quer usar o Urucu-Manaus. O que tem que acontecer? Assim, só para deixar um pouco claro que tudo que a gente fala aqui de entrada e saída, abertura de mercado, a gente está falando aqui na costa e Urucu-Manaus está fora. Tá? É um gasoduto muito importante para a TAG, que é mais ou menos 1/3 da receita hoje. Obviamente que a gente acompanha essa questão dessas térmicas da Eletrobras, né, que são as usuárias do
gás. Inclusive, teve uma modificação ao longo do nosso processo de aquisição, que, não sei se vocês lembram, por conta lá da privatização da Amazonas Energia, reduziram o prazo do PPA. Então, quando a gente chega no final do contrato atual, a gente viu uma mudança na questão do mercado, e aí a gente teve que reduzir o valor do transporte, porque existia um risco maior, né, no caso específico. Agora, esse é um gasoduto que ele é super utilizado, né? Ele tem uma capacidade nominal em torno de 6 milhões e ele está transportando em termos de 6 milhões, perto disso. Tá? Então, ele é bem utilizado. Esse trabalho que a gente está discutindo é um trabalho que não foi feito lá. A gente tem todo o interesse de fomentar esse mercado na região. Se tiver um outro player, a Rosneft tá lá, né? Tem a Bacia dos Solimões. E a gente tem que sentar, conversar e fazer esse estudo de capacidade que o colega perguntou há alguns minutos atrás, para poder ver o que a gente vai fazer para atender. Né? Tem algum tipo de investimento em estação de compressão, também algum tipo de investimento adicional na malha. Então, isso tudo a gente vai precisar entender a necessidade e poder ver como que a gente vai fazer para contribuir. Mas, obviamente, que o nosso interesse é que isso aconteça para quando chegar no vencimento desse primeira parte do contrato, que é esse bilateral, que a gente tenha um mercado maior e que isso garanta o maior uso da malha de transporte. Não, ela tem um PPA, a gente precisou, a gente na verdade, vai ter cumprir, né, aquilo que a gente está contratado pela Petrobras. Né? A Petrobras está entregando essa molécula e a gente está transportando. Então, o contrato é Petrobras e Eletrobras. O que vai acontecer é que, se essa térmica continuar despachando, eu tenho que respeitar esses limites, eu não posso fazer nada adicional. Porque, gente, lembra uma linha de transmissão. Né? Se eu sou um gerador hidrelétrico, eu tenho uma planta de 1000 mega, eu tenho que conectar a minha planta na rede básica. Essa minha linha, ela vai ter que suportar 1000 megas, mas na maior parte do tempo eu vou estar despachando 550, que é a energia segurada média de uma hidrelétrica. Então, eu vou dizer que esses 450 que tem, é ociosidade. Se alguém entrar, sei lá, entre 10 da manhã e 4 da tarde, poder usar essa linha, ok, eu vou estar otimizando isso. Mas é difícil isso acontecer. Tá? Então, a gente tem que, às vezes, usar esses exemplos para poder pensar um pouco no transporte de gás, mas a gente quer trabalhar para viabilizar esse mercado e que tenha maior uso da infraestrutura no futuro também. João Pimentel, aqui do BTG. Aqui, ó. Uma pergunta. Eu queria entender se você já tem alguma ideia de ordem de grandeza do que pode representar melhora de custo, melhora de margem, né? Quando esse TSA com a Petro acabar lá em 2020 e também quando você tiver a redução, você tiver a troca desse contrato de O&M que tem com a Transpetro, que vai até 2022. Se tem uma melhora muito relevante em relação à margem ou não? Assim, o contrato com a Petrobras, o impacto é muito pequeno, tá? É mínimo, porque é um contrato, nós estamos falando aqui praticamente da parte do SG&A, né? É muito pequeno em relação ao faturamento total da empresa. A gente vai ter alguma otimização, mas, volto a repetir, isso é bem marginal. Na parte de OIM, não quero te dar um número agora, mas a gente entende, sim, que aí eu vou poder trabalhar com uma margem maior e a gente vai ter um benefício de ter uma otimização nessa operação. Tá? Agora, é difícil te dar um número. A gente tem um número que a gente usou no business plan, mas eu prefiro não comentar. Tá? Só para dar uma referência, lembro que tem o laudo da KPMG, que foi base para definir o direito de recesso, e uma premissa que a KPMG usou foi uma redução de 26%. Então, essa é a partir desse número. Dado público. Obrigado, Rafael. A gente, numa próxima oportunidade, eu trago também junto comigo algumas pessoas da TAG para a gente poder ter pessoas que têm um conhecimento mais técnico em algumas áreas que podem dar um pouco mais de esclarecimento para vocês, porque não tenho como estar respondendo tudo aqui.
André do Santander. Eu tenho duas perguntas. A primeira em relação aos contratos que você comentou, né, que a Petrobras tem com os demais produtores, na verdade, quando que eles vencem? Essa é a primeira pergunta. E a Desculpa, segunda, pode repetir? Claro. Os produtores que vendem para a Petrobras, aquele remanescente, né, que eles não vão fazer mais. Eu queria entender quanto que é o prazo desses contratos que existem hoje, se vocês têm essa informação. E a segunda pergunta em relação à estrutura acionária da TAG, né? Se a aquisição foi feita com essa parceria, né, dos três investidores, eu queria entender um pouco melhor, para frente, olhando para frente, se existe uma possibilidade da EBE fazer a aquisição da participação da GDFI. E se isso foi algo já estruturado no processo ou se não foi discutido. E mais um adicional, quando que a gente deve olhar a saída da Petrobras no remanescente 10%? A primeira pergunta, a gente pode anotar aqui, depois eu posso pesquisar para te responder, não tenho esse prazo. Eu sei que vai ter contrato vencendo aí nos próximos anos e eles não vão poder renovar. Eu não tenho, é um dado da Petrobras com os outros players da exploração e produção. A questão da estruturação, só para deixar claro, né, é uma transação que envolve a Engie Brasil Energia com o seu controlador. Então, o Comitê de Partes Relacionadas ele foi convocado. Eu até fiz parte do comitê como diretor de desenvolvimento de negócios. E a gente tem o que a gente chama de Reciprocity Agreement. Então, seguindo essa filosofia, né, se a gente decidir por um motivo qualquer, tá? Isso não está no nosso plano de negócio, só estou respondendo a tua pergunta, para deixar claro aqui. Se desfazer de um percentual do ativo, ele vai ter que ser feito equalitariamente. Então, por exemplo, se a gente decidir vender 10%, vai ser 5% participação EBE, 5% participação GDFI. Tá? Não tem nenhuma tratativa de ter algum tipo de reestruturação entre os dois acionistas Engie, vamos dizer assim, nesse processo. Tá? Em relação à questão dos 10% da Petrobras, ela já iniciou o processo. Tá? Dentro do TCC, eles têm até 2021 para cumprir as obrigações com o CAD. Eles já nos comunicaram a abertura do processo de venda, nos mandaram uma notificação e a gente tem um prazo para responder se nós temos interesse de participar. Tá? Porque a gente tem um direito de preferência já negociado com eles e que é um direito de preferência que existem algumas condições para que a gente possa exercer. Tá? Então, acredito que esse processo ele vem a público final desse ano, mais provavelmente início do ano que vem. Quando eu falo vir a público é entregar teaser para investidor, assinatura de NDA, a primeira fase do processo. Só talvez completando, né, Gustavo, você pode esclarecer um pouco melhor. O Reciprocity Agreement, ele visava manter as duas empresas no mesmo nível de decisão, né? Ou seja, nenhuma decisão de um afetaria o outro. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, né, se o grupo resolver avaliar que a exposição ao Brasil seja muito grande, né, porque a gente vem fazendo grandes investimentos, e que, por exemplo, ele gostaria de diminuir o capital employed no Brasil, ele poderia sugerir de reduzir a participação da GDFI e vender, por exemplo, um fundo de infraestrutura. E aí não necessariamente a EBE tem que seguir. Né? Isso é uma coisa que pode ser negociada depois. Né? Eu não teria que necessariamente também vender uma participação da mesma forma que a Engie lá fora. Então, é óbvio, para que a gente tenha igualdade de condições, mas não é uma camisa de força para as decisões estratégicas. Se a gente estiver satisfeito, porque também tem que pensar que para o grupo lá fora, ele está com maior exposição real, né, na hora que ele tem investimento direto da GDFI. Né, como a gente está aqui, a gente está vivendo no Brasil, a exposição real é natural no nosso negócio, a gente não tem nenhum problema, mas eventualmente ele terá. Então, só para dizer que não é uma camisa de força, na verdade, para ter tratamento igualitário entre o controlador e a controlada. Por isso que a gente fez esse Reciprocity Agreement. É isso mesmo, Gustavo?
Perfeito, obrigado, Sato. Acabou? Bom, agradeço e as perguntas assim, mais técnicas que eu não pude responder, a gente vai tomar nota, vou conversar com o time e a gente vai ter a lista aqui dos participantes, né? A gente pode enviar depois. Obrigado.